1 Reis 18, 41 a 46 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Se eu fosse você, eu já começava a celebrar aqui. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Só celebra quando tem notícia de chuva quem está passando pela seca. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, diga pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Em pouco os céus se engrecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aí em 1 Reis 19, de 1 a 4, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém. Algumas coisas aconteceram antes de chegar neste episódio que eu contei para vocês a respeito da chuva, a respeito de Elias, o profeta Elias orar para que chovesse. E eu gostaria só de passar rapidamente com vocês, para vocês entenderem o que estava acontecendo ali. Talvez alguns de vocês não conheçam a história. A verdade é que Elias havia dito e profetizado que haveria seca naquela terra, e por causa do pecado, por causa de as pessoas não quererem mais buscar a face de Deus, o rei daquela época era Acabe e Jezabel, e a Bíblia diz que eles eram maus, eles não serviam a Deus. Na verdade, eles tinham outro Deus, Baal, eles adoravam a outros deuses, e a terra estava corrompida, o povo estava corrompido, o povo adorava outros deuses, adorava Baal, se prostrava diante de Baal. Então Deus levanta Elias para trazer uma mensagem de arrependimento. E o povo corrompido, e Elias profetiza, ele diz: olha, vai ficar sem chuva, porque Baal era tido como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus que dava a colheita ao povo. Então Elias leva uma palavra e diz: olha, não vai chover na terra durante um bom tempo, e vai haver uma grande seca, e não vai haver colheita, não vai haver fruto. Então, justamente para provar para aquele povo de que o Deus Todo-Poderoso não é o Deus a qual eles estavam servindo, Baal. E a Bíblia vai nos contar que durante 3 anos e meio não houve chuva, não choveu naquela terra, naquela nação. E o povo estava desesperado, Acabe estava desesperado, porque eles, naquela época eles viviam de plantação, de colheita, era o meio de fazer negócios. Então eles estavam passando uma necessidade terrível naquele tempo por causa da seca. E durante este tempo que a seca atingiu aquela terra, Acabe e Jezabel, eles fizeram de tudo para tentar achar Elias, porque eles ficaram irados com Elias, porque foi Elias, o homem de Deus, que deu uma palavra, e agora eles estão enfrentando sérios problemas por causa da palavra que aquele homem havia dado. Então eles fazem de tudo, eles caçam, mandam exércitos,
por toda a terra tentando achar Elias, e Elias, ele se esconde em alguns lugares, Deus vai guiando Elias se esconde em cavernas, e Deus cuidava de Elias nas cavernas. Deus envia aves, Deus envia corvos para alimentar Elias no meio do nada, envia carne, pão, água. Deus sustenta Elias no meio daquele tempo difícil, no qual ele estava fugindo de Acabe, de todos os exércitos. Quando a água seca ali, Deus dá uma direção para Elias e diz: olha, porque o rio secou, porque a seca era tão grande que tudo começou a secar, e Elias não tinha mais nem aonde beber água. Então Deus dá um direcionamento e diz: não, vai até a cidade tal, que lá você vai encontrar com uma viúva, e ela vai te alimentar, e ela vai dar de beber para você. A gente conhece a história, e Elias vai e tem um encontro com aquela mulher, e milagre acontece ali, Deus sustentando, guiando a vida de Elias. Mas passa um tempo, e Elias quer dar a notícia de que Deus enviaria a chuva, mas ele estava preocupado com isso, porque se ele se apresentasse a Acabe iria matar ele. Mas como Deus havia dito que isso que ele deveria fazer, ele faz isso. E quando ele vai lá, ele diz: olha, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero convocar os profetas de Baal ao monte, lá nós vamos fazer um desafio, porque eu quero provar para vocês qual é o Deus de verdade, qual é o Deus que é o único Deus. E aí eles convocam todos os profetas lá de Baal, lá no Monte Carmelo, e chega lá, eles lançam um desafio, partem um animal ali em cima de umas pedras, e o desafio é do seguinte: o Deus que responde é aquele que vai enviar fogo do céu. Então vocês vão orar ao Deus de vocês, e vocês vão pedir ao Deus de vocês que envie fogo, e depois que vocês fizerem isso, eu vou pedir para o meu Deus também que envie fogo. A Bíblia vai contar que os profetas de Baal clamam desde manhã até a tarde, e clamam ao seu Deus, clamam a Baal para que Baal mandasse fogo, mas nada acontece. Eles se cortam, eles fazem de tudo, mas nada acontece. Elias começa até a tirar um sarro: acho que não está vindo fogo, acho que o Deus de vocês não está fazendo nada, porque ele deve ter tirado uma férias, deve estar descansando. E aí Elias disse: chega, agora é a minha vez. E aí ele manda jogar água ali sobre aquele animal para dificultar a missão, e ele ora, e a Bíblia conta que fogo cai do céu, e aí ali eles matam os 450 profetas lá de Baal, e aí as pessoas têm que declarar e têm que aceitar que realmente o único Deus, o Deus de Israel, era o Deus de Elias. E aí Elias, ele dá a notícia e diz: olha, vai chover. Diz ao seu moço: vá e leve a mensagem até Acabe de que Deus vai enviar uma chuva. E eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite, um pouco a respeito de fé, porque esse episódio aqui na vida de Elias, ele precisou de muita fé. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza daquilo que não vejo. E a verdade é que é muito difícil muitas vezes nós vivermos a nossa vida assim, né? Nós temos certeza, nós temos convicção de coisas que nós não vemos. Talvez você chegou aqui, nós estamos chegando no final do ano, e talvez Deus tenha colocado algo no seu coração no começo do ano, talvez no final do ano passado, talvez Deus tenha te dado uma palavra, talvez Deus tenha lançado um desafio para você, talvez Deus tenha colocado um projeto no seu coração. Mas talvez durante todo o ano você não viu nada acontecendo. As coisas não mudaram, as circunstâncias não mudaram. Parece que aquela palavra que Deus te deu, você já chegou ao ponto de pensar que, será que aquela palavra era de Deus mesmo? Será que não foi uma coisa da minha cabeça? Será que eu entendi errado o que o Deus tinha para a minha vida? Porque muitas vezes quando nós não vemos evidência, muitas vezes quando nós não vemos as coisas mexendo, muitas vezes quando nós não vemos Deus mudando as circunstâncias, a gente pensa que aquela palavra que Deus nos deu, ela não é verdade, aquele projeto que Deus não colocou no nosso coração não vai se tornar realidade nas nossas vidas, porque se fosse para acontecer, alguma coisa já deveria ter acontecido. Mas através da palavra de Deus nós entendemos que a convicção que nós temos no coração não deve depender daquilo que nós estamos vendo. Isso é fé, convicção, certeza
em uma palavra, na palavra de Deus, certeza na promessa que Deus derramou sobre a minha vida, certeza daquela palavra que eu ouvi, certeza daquele projeto que Deus colocou no meu coração e eu não vi nada acontecendo ainda, certeza. Na certeza não existe dúvida, eu não fico em dúvida, eu não fico com medo, mas será, não. Se Deus falou comigo, se Deus me deu uma palavra, se está de acordo com a palavra de Deus, vai acontecer no tempo certo que Deus determinar, mesmo que eu não veja, mesmo que você não veja, mesmo que a gente não sinta nada. O ser humano é assim, a gente gosta de sentir, a gente gosta de ver, a gente gosta de experimentar, a gente gosta de pegar, mas andarmos na fé é justamente isso, é continuarmos acreditando mesmo quando ainda não vemos nada, continuar acreditando mesmo quando não sentimos nada, continuarmos acreditando mesmo quando as evidências ainda não apareceram. É ainda assim que nós precisamos continuar acreditando, porque nós cremos em um Deus que é fiel, um Deus que não falha, um Deus que não mente. Se Ele falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. E nesse processo de receber uma palavra de Deus, nesse processo de ouvirmos algo de Deus, nesse processo de abrirmos a palavra e entendermos que Deus tem promessas para as nossas vidas, entre recebermos isso e entre vivermos o que Deus tem para as nossas vidas, existe um processo, existe um tempo de Deus e não nosso. E é aqui onde mora o grande problema. Porque nós queremos no nosso tempo, a gente acha que a gente conhece o tempo, a gente acha que a gente sabe o melhor momento para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas não. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, a gente entra nesse processo até que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. E nesse processo, eu vejo aqui algumas lições que Elias, ele teve de enfrentar, e eu acho que pode me ajudar e te ajudar nessa noite também. Eu coloquei aqui a primeira estação que a gente pode viver e pode passar, é a estação do invisível, aquela estação que a gente ainda não vê nada, aquela estação que a gente não sente nada, aquela estação que nada mudou. Você ouviu uma palavra, você recebeu uma palavra, você sente no seu coração, você teve uma experiência com Deus um dia e claramente Ele te deu uma direção e claramente Ele falou algo ao seu coração e você tem convicção que Deus falou com você, mas é invisível, você não está vendo nada. Nada aconteceu. E Elias, ele teve que enfrentar aquilo, porque Deus havia dito para ele, vai haver chuva. Libera uma palavra porque vai chover, vai chover. Mas a Bíblia conta que Elias, ele pega o seu moço e ele manda o seu moço ir lá olhar para ver se a chuva estava vindo. E o moço foi uma vez e olhou, e o moço não sentiu cheiro de chuva. O moço olhou para um lado, olhou para o outro e não viu sinal de chuva. O moço não viu uma nuvem, o moço não viu nenhum sinal pequeno, o moço não viu nada. E ele trouxe a notícia de volta para Elias e disse, olha, não vejo nada, não sinto nada, não tem nada. E a Bíblia vai contar que Elias, ele faz um negócio estranho, esquisito. A Bíblia diz que ele se curva, ele fica numa posição esquisita. Eu não vou demonstrar para vocês aqui, mas ele bota a cabeça no meio das pernas e fica encurvado lá, enquanto o moço está indo olhar o que estava acontecendo. E o moço traz a notícia e diz, nada está acontecendo. Eu penso que Elias mandou o seu moço por alguns motivos. Eu penso que Elias sabia que se ele visse com os próprios olhos, talvez ele seria desencorajado. Talvez se ele visse com os próprios olhos, aquilo iria roubar a fé dele. E muitas vezes é justamente isso que nós fazemos com as nossas vidas. A gente se expõe demais e a gente fica olhando demais para a impossibilidade, a gente fica olhando e prestando atenção demais nos impossíveis, naquilo que Deus não pode fazer, enquanto muitas vezes o impossível, aquilo que nós colocamos nos nossos olhos, está roubando aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Elias sabia que se ele fosse lá talvez e olhasse e não visse nada, aquilo roubaria a sua fé. Então ele toma uma decisão sábia na sua vida, ele decide o quê? Não ir olhar. Ele decide ficar concentrado naquilo que Deus havia falado que iria fazer. E é aqui muitas vezes que a gente se perde. Porque muitas vezes diante das circunstâncias a gente tira os nossos olhos das promessas, a gente tira os nossos olhos daquela palavra que Deus nos deu e a gente começa a prestar mais atenção
nos problemas, a gente começa a prestar mais atenção nas evidências que são contrárias àquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente começa a colocar os nossos olhos nas impossibilidades, e aquilo começa a roubar a nossa fé. E é justamente isso que acontece com Pedro, quando Pedro está andando sobre as águas. A Bíblia vai dizer que ele pula do barco, ele começa a andar quando ele está olhando para Jesus. Quando o seu foco, seus olhos estão em Jesus, o que acontece? Ele continua andando sobre as águas, continua vivendo no impossível. Mas a partir do momento que ele repara, a partir do momento que ele olha para o lado e ele repara na tempestade, ele repara no vento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Por quê? Porque os ventos da vida, as tempestades da vida, elas roubam a nossa fé, e muitas vezes é justamente aqui que o diabo nos vence. A gente começa a prestar atenção mais naquilo que o diabo está tentando fazer do que na promessa que Deus nos deu. A gente começa a prestar mais atenção nas coisas que não deram certo do que Deus colocou no nosso coração. E muitas vezes a nossa fé é roubada e a gente deixa de crer e de acreditar que Deus vai ainda fazer aquilo nas nossas vidas. Agora Elias também me ensina algumas outras coisas. Ele me ensina que é necessário persistência. Elias me ensina que é necessário ser resiliente, que eu não posso ser vencido com a evidência contrária, com as circunstâncias contrárias. Ele me ensina que eu preciso continuar, mesmo quando eu ainda não estou vendo nada, porque a Bíblia vai dizer que ele envia o seu moço por 7 vezes, vai uma, corre 2, volta, corre 3, volta, corre 4 e volta. Você já pensou nessa história? 7 vezes. A verdade é que muitas vezes nós não chegamos no lugar que Deus tem para as nossas vidas, sabe por quê? Porque a gente para na 5ª, a gente para na 4ª, a gente para na 3ª, a gente fez 1, 2, 3, viu que não deu certo, a gente pensa, esse negócio não é de Deus, porque se fosse de Deus já teria dado certo. Quem disse que não é de Deus? Se Deus te deu uma palavra, querido, continua. Se você precisar fazer 20 vezes, se você precisar persistir por 5 anos, se você precisar persistir por 10 anos, se você precisar persistir por 15 anos, 20, 30, 40, uma coisa eu sei, que se Deus te deu uma palavra, independente do tempo, independente do momento, Ele é fiel e Ele vai cumprir essa palavra na sua vida. Você precisa persistir, continuar. E uma coisa que nós precisamos saber é que exatamente nós vamos nos sentir assim algumas vezes. Algumas coisas nas nossas vidas é exatamente assim que vai acontecer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que algumas coisas na sua vida você vai ter que tentar 5 vezes. Pode ter certeza na sua vida que algumas coisas você vai ter que tentar 10 vezes. Pode ter certeza na sua vida que você vai ter que tentar algumas vezes 20 vezes. Por quê, Gui? Por que Deus faz isso com a gente? Deus não gosta da gente, Gui. Deus não se importa com a gente, não, querido. Deus está te preparando. Deus está te forjando. Deus está te treinando. Ele sabe que você precisa aprender, que você precisa depender dEle. Você não precisa depender das evidências. Você não pode depender das circunstâncias. Você não pode colocar a sua confiança em homens. Você não pode colocar a sua confiança no seu trabalho. Você não pode colocar a sua confiança nas circunstâncias, mas você deve colocar a sua confiança em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Ele deu uma palavra, Ele vai cumprir. Ele colocou no coração, Ele vai cumprir. O problema é como diz lá em Abacuque, Deus dá uma palavra a Abacuque para um povo e dá direcionamento a Abacuque, diz, olha Abacuque, escreva em tábuas bem grandes, que é para este povo, que é para as pessoas não se esquecerem das palavras que eu estou entregando a vocês. Abacuque escreve as promessas de Deus em tábuas bem grandes, coloca ali em um lugar onde as pessoas podiam ver, mesmo que elas passassem correndo, elas liam e se lembravam das promessas de Deus, porque muitas vezes, queridos, em tempos de adversidade, em tempos difíceis, a gente se esquece que Deus nos deu uma palavra, a gente se esquece que Deus nos prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te deu uma palavra, coloca numa cartolina, escreve papeizinhos, gruda no espelho da sua casa, coloca no seu carro, para que você não se esqueça
esqueça, porque o que o diabo quer fazer é colocar circunstâncias, levantar pessoas para tentar te dizer que não foi aquilo que Deus te disse. Mentira de Satanás. Deus te deu uma palavra, continue, fique firme, porque aquilo que Deus colocou no seu coração, como disse ali a palavra, escreva em tábuas, porque certamente Ele virá. É o que diz lá em Abacuque, certamente Ele virá, Ele não tardará. Não tardará, sabe o que é? Ele não vai chegar atrasado. Ele pode demorar, mas atrasado Deus nunca chega. E aí, os que permanecem passam para a próxima fase, a próxima estação, que é a estação do insignificante, a estação dos pequenos começos. O homem vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí na sétima ele vê algo. Ele vê uma nuvem, mas uma nuvem muito pequena. Você já parou para pensar o tamanho de uma nuvem? Quando você olha para o céu, você vê uma nuvem, é gigante. Ele diz, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão, um negocinho assim, longe. Ele volta e ele traz a notícia ao profeta, diz, olha, eu vejo algo, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. E aqui, queridos, é o estágio, é a estação do insignificante, daquilo que é pequeno. Já aconteceu alguma coisa, mas não aconteceu aquilo que eu estava esperando. Deus começou a mover, mas Gui não moveu ainda do jeito que eu estava esperando. Ele começou a fazer, mas eu não tenho tanta certeza assim se ele vai terminar, porque é tão pequeno. Mas na Bíblia eu vejo, na Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, aquele que acredita no pouco, aquele que confia no pouco, aquele que quando é pequeno ainda, aquele que quando Deus está fazendo um pouquinho ainda, aquele que confiar, aquele que se for fiel, aquele que continuar no pouco, a Bíblia nos diz que Deus vai nos levar, Deus vai nos colocar sobre o muito. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis no pouco, a gente não consegue confiar quando apenas tem uma evidência, mas é pequena. Não aconteceu tudo que eu achava que deveria acontecer, mas querido, acredite, Deus está movendo, Deus está fazendo, mesmo que seja pequeno, seja fiel no pouco, seja fiel quando Deus começou a fazer alguma coisa, porque você não está vendo talvez, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele vê lá na frente, Ele sabe do resultado. Se você for fiel, se você guardar o seu coração, se você continuar acreditando, a chuva certamente vai chegar. Na Bíblia a gente tem inúmeras histórias e exemplos de que o pouco com Deus é muito. Talvez no mundo o pouco é insignificante, talvez no mundo o pouco ninguém quer. Todo mundo quer começar com muito, todo mundo quer algo grandioso, extraordinário, espetacular. Ninguém quer o pequeno, o pouco. Mas o pouco nas mãos de Deus é muito. Tem uma história de um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Uma grande multidão estava com fome. E o menino tinha levado o seu piquenique, sua lancheirinha, com seus 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus pede, ele pergunta, como é que a gente vai alimentar? Pergunta para os discípulos, como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? O povo está com fome, eles estão o dia inteiro aqui sentados ouvindo a palavra, agora não vai dar para enviar eles para a cidade, como é que a gente vai fazer? Os discípulos deram uma olhada e falaram para Jesus, olha, tem um garotinho aqui, mas é o piquenique dele. Tem 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Manda trazer. Eu fico encantado com esse menino, para ser bem sincero. Fico encantado com a atitude do menino. Uma criança, se você falar para a Ana Clara, ela tiver 2 pãezinhos e você mandar entregar para a multidão, ela fala, não, vou comer. Qualquer criança, até adulto, né? A gente faz isso. Ainda mais meio gordinho, falar de comida, pegar comida. Eu não divido comida. Divido outras coisas, comida não. Minha esposa às vezes quer dividir a sobremesa. Eu falo, não, você pede a sua, eu peço a minha. Sobre a sua, eu como a sua e como a minha também. Dividir não. Eu divido a sua, a minha não. Mas o menino entrega a Jesus. Isso aqui dá uma pregação. Aquilo que a gente entrega nas mãos de Deus multiplica. Aquilo que a gente coloca à disposição nas mãos de Deus multiplica. Isso é forte. O menino entrega a Jesus.
E a Bíblia vai nos contar que com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, uma multidão é alimentada. E não apenas alimentada, sobrou. Porque Deus faz justamente isso, mais, com abundância, mais do que imaginamos ou pensamos. A gente espera que Deus faça assim, Deus vem e faz mais. Mas antes de Deus fazer mais, Deus precisa de uma disposição dos nossos corações em dizer, está aqui. Eu entrego, está nas tuas mãos. A minha vida, o meu negócio, minha família, minha casa, tudo está nas tuas mãos. Então um garotinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, que a princípio era insignificante, pequeno demais para alimentar uma multidão, mas Deus faz, Jesus faz ali um grande milagre e multiplica, e uma multidão, ela é alimentada, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, é insignificante, pequeno demais, mas não para Deus. Eu preguei esses tempos atrás sobre a botija de azeite, né? A mulher está ali, a viúva está com uma botija de azeite em casa, só tinha um pouquinho, era tão pequeno e tão insignificante para ela, que quando o profeta pergunta, o que é que você tem em casa, ela nem se lembra da botija, ela diz, não tenho nada, não tenho nada. E aí depois que ela diz, não tenho nada, ela se lembra e diz, a não ser uma botija de azeite, porque para nós, muitas vezes é insignificante aquilo que temos, muitas vezes para nós é pequeno demais aquilo que Deus está fazendo, mas querido, continua, seja fiel, acredite que o pouco nas mãos de Deus é muito insignificante para mim, talvez e para você, mas não para Deus, aquilo que Deus começou, a boa obra que Deus começou na minha e na sua vida, Ele é fiel para cumpri-la, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja insignificante, nas mãos de Deus pode ser algo extraordinário e poderoso. De uma pequena nuvem vem uma grande chuva, de uma pequena nuvem vem uma tempestade que vai regar toda a terra e vai trazer frutos. De algo pequeno que nasceu no seu coração, de algo pequeno que começou a acontecer na sua vida, pode se tornar em algo extraordinário nas mãos de Deus. Aí, de uma pequena nuvem, vem uma tempestade. Agora, aqui eu vejo fé, porque a fé, ela não espera ver para tomar uma atitude. Muitas vezes, a gente quer esperar que Deus faça alguma coisa para que a gente se mova. A gente quer esperar que Deus mande um profeta falar na nossa vida, a gente quer que o telefone de casa toque, a gente ouça uma notícia para que então a gente faça alguma coisa. Mas quando o moço de Elias vem até ele e diz, olha, eu vejo uma nuvenzinha pequenininha como uma mão, Elias já diz o seguinte, pode ir avisar Acabe, manda, dá notícia de que vem uma grande chuva, já pode mandar se preparar, sair correndo, porque a chuva está chegando. Aqui eu vejo uma atitude de fé. Aqui eu vejo uma atitude de fé. Ele não espera a chuva cair, não. Se fosse eu e você, talvez a gente estivesse ali, a gente falaria para o moço, para não cortarem o nosso pescoço, antes da gente dar a notícia, vamos esperar, né? Vai que é só uma nuvenzinha, a nuvem passa, a gente fica na mão. Vamos esperar, a hora que começar a gotejar, tal, a gente vai lá e dá notícia, mas antes de qualquer coisa, olha, eu vejo uma pequena nuvem, ele já vira para o moço e diz, pode dar notícia, uma grande chuva está vindo. Isso é fé, isso é uma atitude de fé, é a gente até agradecer antes de receber. Muitas vezes a gente quer agradecer, muitas vezes a gente quer dar notícia antes, depois que a gente recebe, mas uma atitude de fé é quando a gente já aceita aquilo que Deus vai fazer na nossa vida antes de nós vermos. Você ora para ser curado. Aí no final da sua oração, o que você faz? Já agradece pela cura. Você não espera ser curado para agradecer só depois. Já agradece. Porque se você orou e se você creu, você já está agradecendo por aquilo que você está recebendo. Vai receber hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 15 dias. Você está agradecendo. Obrigado, Deus. Eu orei, a tua palavra diz que pelas tuas feridas, pisaduras, eu fui sarado. Então eu creio, eu recebo a saúde do Senhor no meu corpo hoje. Que a tua vontade seja feita na minha vida. Muito obrigado, Deus, pela tua cura. Obrigado. Olha que Deus maravilhoso. Eu estava enfermo, mas o Senhor já me curou. Obrigado, Pai. Mas muitas vezes não é a nossa atitude. A gente quer ver antes mesmo de agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Ele avisa Acabe, acontece um negócio maluco aqui, porque Acabe entra no seu carro e vai descendo, Deus toca em Elias e Elias sai correndo, sei lá quantos quilômetros por hora,
E sei lá quantos quilômetros ele correu também. Sei que ele correu na frente do carro de Acabe. Não sei porque que ele fez isso, mas saiu correndo. E aí, Acabe, ele vai até a sua esposa de Jezabel e leva a notícia. Conta tudo o que tinha acontecido naquele tempo. Falou, olha, sabe Elias? Sei Elias, ó. Elias veio, matou todos os profetas. Mandou chuva, fez uma bagunça lá. O povo agora está todo acreditando no outro Deus. Elias está causando. Aí Jezabel libera uma palavra e diz, então faz o seguinte, manda avisar Elias. Que da mesma forma que ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele, vou cortar a cabeça dele. Eu penso que Jezabel não ia fazer isso, porque quem quer fazer não avisa. Porque eles estavam 3 anos tentando caçar Elias. Não conseguiram encontrar o homem. Agora, quando sabe aonde o homem está, ela avisa, ó, manda avisar ele que eu vou cortar a cabeça dele, vou matar ele, hein. Se quisesse matar mesmo, ia lá e matava. Agora já sabia onde ele estava, não conseguiram achar em 3 anos e meio. Agora vai avisar? Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer uma coisa. A notícia boa para você nessa noite é a seguinte: o diabo sabe que ele não pode te matar. Talvez você não saiba, mas o diabo sabe. Talvez você tenha medo. Tem gente que tem medo da morte, o diabo vai... Tem gente que tem medo, mas o diabo sabe que enquanto você está em Cristo, ele não pode tocar na sua vida, ele não pode te matar, ele não pode destruir a sua vida. Mas ele pode fazer uma coisa: ele pode lançar palavra, ele pode levantar pessoas, ele pode deixar você com medo, para que você passe a acreditar nas mentiras dele, mas ele sabe que ele não pode te destruir. E exatamente aqui é onde pegou na vida de Elias, porque se Jezabel quisesse matar realmente Elias, ou se ela achasse que ela podia matar, ela mandaria os homens, não para dar notícia, mas mandaria os homens já com arma, com facão, chega lá e arranca a cabeça dele fora. Mas não, ela manda dar uma notícia, porque no fundo ela sabia que ela não podia encostar no homem de Deus, mas aquela notícia causa algo no coração de Elias, um medo tão grande, um pavor tão grande, depois de todos os milagres, depois de ter caído fogo do céu, depois de ter matado 450 profetas, depois de tantos milagres, depois de ter visto Deus vendo, Deus fazendo, Deus parado a chuva, Deus mandado chuva, agora por causa de uma notícia, Elias, ele fica extremamente preocupado e com medo, e ele foge, ele fica num desespero tão grande, que a Bíblia vai contar que ele entra debaixo de uma árvore, e o desejo da sua vida naquele momento era morrer, porque ele não via saída para a sua vida. E a verdade é que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. A gente anda com Deus, a gente vê milagres, a gente vê Deus movendo, a gente vê Deus fazendo grandes coisas, mas muitas vezes no meio do caminho o diabo percebe, olha, eu não vou conseguir destruir a vida dele, eu não vou conseguir matar, eu não vou conseguir roubar a família. Ele tenta parar desanimando as pessoas, ele tenta parar colocando medo no coração das pessoas. É por isso que nos tempos de hoje, a coisa mais comum e mais normal que existe é a doença da depressão. As pessoas estão deprimidas, as pessoas pensam que não tem saída, as pessoas estão com medo, síndromes, pânico, não sai de casa porque tem medo de morrer, tem medo de encontrar com gente, tem medo de tudo. O diabo sabe que não pode matar uma pessoa, mas ele tem escravizado muitas pessoas na depressão, no medo, pensando que Deus não vai fazer de novo na sua vida. Eu vim nessa noite para te dizer uma coisa: não fique preocupado. Jezabel, diabo não pode te matar, o diabo não pode destruir a sua vida, o diabo não pode destruir a sua família. Fique tranquilo, porque Deus está com você. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite a cura e a libertação do Senhor. Se você entrou nessa noite neste lugar deprimido, deprimida, síndrome, pânico, medo, seja liberto e liberta nessa noite em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isso não vai te parar, para que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O diabo muitas vezes ele vê que ele não pode fazer nada, mas ele consegue te trancar em um quarto, consegue te trancar na sua casa, consegue roubar a tua esperança de que Deus não vai fazer mais nada na sua vida. Não acredite nas mentiras de Satanás. Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida. Não deixe que o medo pare você, porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós?
Eu fiquei pensando na vida de Elias e eu fiquei pensando na vida de muitas pessoas, porque a verdade é que muita gente é melhor em sobreviver do que viver na bênção. Tem gente que dá melhor sobrevivendo do que viver na bênção. Elias foi perseguido tanto tempo, passou por tanta dificuldade. Quando chega o tempo da tranquilidade, Deus vai mandar chuva, as coisas vão voltar ao normal. Baal agora não, Acabe agora não vai ficar tão nervoso, porque a chuva vai cair, o povo vai começar a plantar, colher, a coisa vai entrar no eixo. Ele foge. A saída para a minha vida e para a sua vida, querido, não é fugir do problema. Nós precisamos muitas vezes fugir para o problema, resolver os problemas, as situações nas nossas vidas. A nossa tendência muitas vezes é fugirmos. E agora? Sai correndo. Ele orou pela chuva, agora está correndo da chuva. Deus manda chuva, Deus manda chuva. Agora ele está saindo correndo desesperado com medo que vão fazer com ele. E muitas vezes é justamente isso que acontece nas nossas vidas. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tem problema que vem na sua vida, não é para te matar, mas é para te promover. Deus muitas vezes envia um problema à sua frente, não é para você ficar com medo e sair correndo, é justamente para você resolver, porque através daquele problema Ele vai te promover e Ele vai te abençoar. Você não precisa ficar com medo. É a situação de Davi e Golias. Golias não estava ali para matar Davi, mas Golias estava ali para levantar Davi, para que Davi saísse do anonimato e desse um passo na direção que Deus tinha preparado para a vida dele. Antes ninguém conhecia Davi, mas agora ele resolve um problema, ele mata o gigante. Agora as pessoas sabem quem é Davi. O problema que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, pode ter certeza, não veio para te matar, não veio para destruir a sua vida. Enfrente o problema com coragem, porque Deus está com você, e se você enfrentar, você vai ver que Deus vai usar. É que diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ver que até os problemas, você vai ver que até as dificuldades vão cooperar para que Deus abençoe e promova a sua vida. Aí Deus, como é um bom Deus, um bom Pai, Elias está lá todo deprimido, querendo morrer. Ai, ó vida, ó morte, quero morrer. Aí Deus se encontra com ele lá na árvore. Manda um anjo, a Bíblia diz, manda um anjo. Dá comida para ele, ele come, dorme de novo. Estava cansado. O estresse, situação difícil. Muitas vezes a gente fica assim na vida, cansado. E aqui está um princípio, está cansado? Descansa. Está com fome? Come, descansa, dorme. Tem gente que está cheio de problemas, às vezes só por causa da canseira. E ele dorme, come, descansa, e depois segue viagem de 40 dias, com aquele alimento que ele havia comido. E o Matos até falou, depois ele se encontra com Deus, ele está lá nas cavernas e passa um vento forte, Deus não estava ali, passa fogo, Deus não estava ali. E no silêncio daquele ventinho, Deus estava lá e fala com ele novamente. E em tudo isso, queridos, mesmo na falha do ser humano, mesmo no meio dos nossos medos, mesmo nas nossas aflições, Deus mostra a sua fidelidade, a sua bondade, de se importar conosco. Porque a verdade é que todos nós fraquejamos em algum momento, todos nós em algum momento perdemos a nossa fé, todos nós em algum momento vacilamos, todos nós em algum momento deixamos de acreditar na palavra de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te lembrar dessa palavra, de que Ele se lembra de você, de que Ele se importa com você, e que mesmo que você tenha vacilado, mesmo que você tenha se esquecido, Ele não se esqueceu. Ele vai se encontrar com Elias para provar para Elias que, Elias, você não acredita mais na sua vida, mas eu acredito na sua vida. Você está com medo, você está achando que nada mais vai acontecer, que o fim para você seria apenas morrer, mas Deus vai lá lembrá-lo e dizer, não é o fim ainda para você. E talvez alguns de vocês chegaram nessa noite pensando, Gui, é o meu fim, ou é o fim do relacionamento, ou é o fim de um ciclo, um fim de uma história, mas Deus me trouxe aqui, trouxe você nessa noite para te dizer o seguinte, fica tranquilo, permaneça, continue, porque aquilo que Deus começou a fazer na sua vida,
Ele vai cumprir. Não fique desanimado, não fique desanimada, não fique com medo. Se você está cansado, descanse, mas entenda que esse cansaço, essa dificuldade, esse problema não veio para te matar e para te destruir. Deus vai te fortalecer, Ele vai te alimentar como Ele alimentou Elias ali. Elias andou durante 40 dias com aquele alimento. Deus vai te fortalecer para você continuar caminhando e viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Pode ficar tranquilo. Essa história nos mostra que é possível ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, passar por problemas, ser intimidado, ficar com medo, ficar deprimido, ficar desesperado. É possível, mas também a história vem nos mostrar o outro lado da história, que mesmo que isso ocorra, mesmo que você se sinta assim, existe uma saída. Deus está com você, e você vai sair dessa. Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te sustentar.